nos incendiar, Senhor. Nós te desejamos. Incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Oh, Senhor, declaramos isso. Oramos, crendo, certo, de que, Senhor, essa geração não está morta, essa geração, Senhor, não está perdida. Essa geração, Senhor, está viva, Senhor, e tem lenha para queimar, Senhor. Senhor, nós vamos contrário a tudo o que se diz, o que se ouve, de que essa geração é falida, essa geração é fria, essa geração é apática. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer o contrário, para pregar o contrário, para anunciar o contrário. Nós somos uma geração, Senhor, com princípios e valores. Carregamos, Senhor, princípios e valores daqueles que nos antecederam. Carregamos princípios e valores, Senhor, que nos sustentam, Senhor, nesses dias. E por isso, Senhor, por causa desses princípios e valores, Senhor, nós temos lenha para queimar, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, encontra neste lugar homens e mulheres que não se conformam, que estão inconformados com o mundo, estão inconformados com a apatia, estão inconformados com as palavras contrárias recebidas, e estão dispostos a anunciar o oposto a tudo isso. A uma geração, uma igreja que queima, que arde, que tem sede, tem fome por ti, Senhor, que confia, que depende, que acredita, que sabe que a tua palavra é fiel, é verdadeira, sabe que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, continua sendo eternamente. Por isso, Senhor, nós oramos e clamamos: Senhor, aviva outra vez
aviva outra vez, incendeia outra vez, queima outra vez, desperta os corações outra vez. Senhor, traz a paixão outra vez. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que mesmo que possamos cair, tropeçar, o Senhor está ali para nos sustentar, para nos erguer, para nos colocar de pé. Então, Senhor, eu te peço, aviva essa geração, aviva esse povo, aviva, Senhor, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo, com a tua palavra, porque nós estamos firmados na tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz. Passarão céus e terras, a tua palavra nunca passará, e sobre essa palavra nós caminhamos, nós marchamos, nós prosseguimos, com essa certeza. Aviva outra vez, e se você toma posse disso, eu te convido, declara e reaja a isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, você tem lenha para queimar. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Louvamos Jesus, te adoramos, Jesus. Aleluia. Eu te convido nessa mesma atmosfera de fé, de adoração, a adorar e também expressar gratidão e adoração ao Senhor através dos seus dias, das suas ofertas. Saiba que não é o homem que tem que ver a sua contribuição, mas é Jesus. E a Bíblia diz isso, que Ele vê a atitude do nosso coração. Segundo propôs o teu coração, conforme diz lá em Coríntios, faça isso com alegria, com generosidade, tendo convicção da palavra de Deus que diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Que Deus te abençoe através da sua contribuição. Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, porque se nós temos algo em nossas mãos, é porque o Senhor primeiro nos abençoou. Obrigado, Deus, obrigado, porque antes de termos para trazer, primeiro o Senhor confiou a nós e entregou. O Senhor é sempre incrível. O teu amor, a tua generosidade, a tua bondade, Senhor, sempre nos surpreende. Então nós temos algo em nossas mãos para trazer neste altar, e nós queremos expressar isso em forma de adoração, de gratidão, de generosidade. Senhor, nós queremos, como diz a tua palavra, uma grande colheita. Para um agricultor ter uma grande colheita, ele tem que ter uma grande semeadura. Senhor, mas talvez alguns em nosso meio não tenham momento, na condição no momento de uma grande semeadura, mas o Senhor vê um grande coração generoso.
Eu te peço, Senhor, retribui. Eu te peço, abençoa o lar desse meu irmão, dessa minha irmã. Abre portas, ó Deus, de trabalho, de negócios, Senhor, de contratos que estão para serem fechados, Senhor. Coloca novos clientes, novas conexões. Eu te peço isso em nome de Jesus. Aqueles que estão procurando, Senhor, promoções em seu trabalho, Senhor, que eles sejam vistos, que eles sejam encontrados pelos seus diretores, pela sua gerência, pelos seus líderes, ó Deus. Sejam promovidos aos melhores cargos, melhores salários. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Mas sempre encontra em nós a fidelidade que o Senhor procura. Senhor, onde nós realmente não estamos presos a um valor, trazemos sim nossos dízimos, nossas ofertas, mas isso não nos prende, porque o nosso coração, a nossa atitude, o nosso desejo está muito além de tudo isso, Senhor. As finanças, os bens, aquilo que nós possuímos não nos prende. Tudo que temos sabemos que veio do Senhor para nós. Por isso nós somos gratos e felizes cada vez que nós contribuímos a este altar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Faça isso com muita alegria e entendimento em seu coração. Obrigado, queridos, vocês são bênção demais. Glória a Deus. Antes de sentar, abraça aí pelo menos umas 2, 3 pessoas à sua volta. Dê uma palavra aí de bênção para esse irmão, para essa irmã. E vamos juntos aí para mais um período de estudo, de aprendizado da palavra, sabendo que o Senhor tem coisas novas para nós. Depois você pode sentar, fique à vontade. Aleluia, o Senhor é bom sempre, 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 sempre. Que atmosfera gostosa de louvor, de adoração, que atmosfera boa para estarmos aqui. Lembrando aí, né, nós estamos, eu não sei se foi devido ao mau tempo, eu acredito que não, mas o pessoal estava cortando árvores aí essa semana e eu acredito que junto com o corte de árvores, da poda de árvores, não sei, podaram também o nosso fio de fibra ótica. Só pode, porque a gente está sem internet desde ontem, né? Acabou aí, então a gente não tem transmissão hoje. Então você que aqui está, bem provável, nós estamos gravando o culto. Então no decorrer da semana, a hora que tudo voltar ao normal, o culto vai ser, o link vai ser colocado lá no grupo da igreja. E convidamos você a compartilhar, a enviar esse link para que outras pessoas sejam tocadas, alimentadas e possam ser abençoadas também através desse grande e penoso trabalho que é clicar num link e clicar em compartilhar. É muito fácil, né, fazer missões hoje, né? É muito fácil. A gente não dá nem a cara, não bate palma, não vai na praça. A gente só tem que compartilhar e ainda escolhe para quem compartilha. Ou então, se não quiser ter o problema, coloca no geral. Viu quem tem que ver. É fácil demais. Eu te convido a fazer isso sem temor, sem medo no seu coração. O vereador Carlos Fontes está aí, né? Vereador agora, né? Até outro dia estava pré-candidato à reeleição, da reeleição, da reeleição, da reeleição. E eu acho que já me perdi aqui. Mas o Carlos veio aqui e num propósito de agradecer, né? Então que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Eu levo política muito a sério, vocês que me conhecem sabem disso, o Carlos também sabe disso, a gente nunca brinca com isso, independente de quem seja o político que vem aqui, nós nunca damos um microfone para falar, porque nós entendemos que essa casa é a casa de ouvir a palavra de Deus, mas nos bastidores nós conversamos e falamos, porque na Bíblia, a Bíblia é um livro que fala muito sobre política e sobre governo, e nós devemos estudar isso, mas o que o Carlos está fazendo aí junto com a família é princípio, é valor. E isso, independente se você votou, se você não votou, se você gosta dele, se você não gosta, porque alguma coisa boa o Carlos fez nesses mais de 2 décadas aí já, né, quase. Alguma coisa boa ele fez. Algumas coisas ruins também fez, né? É um ser humano, não tem como não fazer. Mas independente se você gosta ou não gosta, uma coisa é certa. É o único que volta para agradecer. Certo? Então a gente deve olhar e parabéns pela sua atitude, pelo seu coração, e que Deus continue te honrando por isso. Talvez seja por isso que está aí, né? Ano após ano, não, de 4 em 4 anos, de governo em governo, mantendo, porque na Bíblia conta isso, né? Jesus curou 10 leprosos, quem se lembra disso? 10 leprosos foram até Jesus, desesperados por cura, os 10 foram curados, e aí Jesus fala, agora vão lá, né? Jesus fala, vão se apresentar, no processo de se apresentar, os 10 são curados, mas a Bíblia fala que só um fala, opa, eu sou curado, eu estou liberto, eu recebi restauração. Ele abandona os 9 que estão indo se apresentar e volta para Jesus, que foi a fonte da onde recebeu a cura. Então, quando alguém faz isso, é princípio e valor, que Deus te abençoe por isso, em nome de Jesus, sua casa, né? E que um dia o Marcos chegue lá, né? Está no caminho, está
está trabalhando, está batendo aí, cavando, é que nem poço. Uma hora brota água, uma hora brota. Eu gosto bastante do Marcos, eu falo para ele direto: rapaz, você é novo, eu gosto de ver gente nova na política, menino novo, vai para deputado, vai para vice-prefeito, e é isso aí, tem que ser ousado mesmo. Então que Deus abençoe e te dê sabedoria para mais 4 anos aí de reeleição, né? Sempre cuidando dos princípios e valores aí, defendendo. É o oitavo mandato, é pouca coisa, né? Rapaz, é pouca coisa, é quase a minha idade. Já estou fazendo conta, né? Se você terminar a conta até o final do culto, você vai ver exatamente a idade do Kennedy. Não passa disso, você pode ter certeza, pela fé. Que bênção, vamos lá então para a palavra. Abra aí sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. Nós vamos ler rapidamente do versículo do 1 ao 18, é bastante coisa. Normalmente eu leio menos, mas vamos ler bem rapidinho para ter uma compreensão melhor aqui da palavra. E se você gosta de tomar nota, o tema de hoje é: não é obrigação, é escolha. Então hoje eu quero que você saia daqui, obrigado, viu? Você realmente está da hora hoje. Está uniformizado. Que é isso, rapaz? Vamos lançar essa regra aí da igreja. O cara está da hora hoje, olha lá. Então, o tema é: não é obrigação, é escolha. Que você saia daqui hoje com esse entendimento, com essa clareza no seu coração, que a nossa vida é isso, não é obrigação, é uma escolha que nós fazemos o tempo todo dia nós tomamos escolhas. Então, se você viver uma vida por obrigação, a sua vida vai ser triste, vai ser ruim, vai ser desagradável, vai ser péssimo. Mas se você entender que você vive uma vida baseada em escolhas, você vai ser muito melhor, muito bem sucedido. Então vamos lá, João capítulo 4, verso de 1 até o 18. Os fariseus, estou lendo NVI, tá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Verso 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Em outras versões fala por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais será sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha só isso. Bom, o que está acontecendo aqui? Um encontro de Jesus com uma mulher. Mais uma viagem que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. E nessa viagem ele passa a uma determinada cidade, a um determinado lugar, e ali encontra uma mulher pegando água no poço. Vamos tentar entender esse contexto. Nós vemos aqui que os judeus não se davam com os samaritanos. Se a gente só lê isso de uma maneira superficial, você não vai valorizar o que está acontecendo nesse momento. Nós vamos perder princípios, valores, nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós e que dá para aplicar nos dias de hoje. O que acontecia naquela época é, os judeus mesmo que levavam isso a sério, eles sequer queriam passar por Samaria. Eles queriam o desvio dessa cidade, de tanto que eles repudiavam aquele povo. Achava aquele povo e tratava aquele povo como cachorros, como cães, olhando para eles como um povo impuro. Então, para você entender, é como se Samaria, vamos colocar numa proporção maior, eu vou falar aqui no micro, mas aí você tenta enxergar isso no macro, tá? É como se, para chegar de Nova Odessa
até Santa Bárbara do Oeste, nós teríamos que passar por Americana, correto? Mas coloca isso agora no macro, porque senão você vai falar assim, mas é fácil, eu passo do lado de cá da Iacanga, eu estou em Santa Bárbara, eu passo do lado de lá da Iacanga, eu estou em Americana, mas não enxergue desse jeito, enxergue como a dimensão de um estado, do estado de São Paulo, enxergue na dimensão de uma terra muito maior. Para chegar da onde eles estavam até Samaria, era mais ou menos 3 dias. Para acessar a Galiléia sem passar por Samaria, demorava 6 dias. Ou seja, eles tinham um caminho, um tempo dobrado para poder chegar ao destino e não passar por Samaria. Por quê? Porque eles não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram impuros, eram pecadores, eram asquerosos para ele, eram nojentos, eram cães. Era como se olhasse cães vira-lata que você vê na rua e você não quer nem encostar. É assim que eles olhavam para os samaritanos. Olha o tamanho do repúdio que existia. E aí a Bíblia fala que nesse contexto todo, Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, vamos até Samaria. E aí Jesus quebra mais uma vez toda essa questão da religiosidade, Jesus quebra mais uma vez toda essa questão de preconceitos, toda essa questão de que o homem começa a criar coisas para trazer divisão, e Jesus vai lá mais uma vez e rompe com tudo isso, e mostra que nós devemos aproximar e nunca afastar. Então por isso que o tema hoje não é obrigação, é escolha. Entenda uma coisa, Jesus passar por Samaria não era uma obrigação, ele podia dar a volta como todos davam, era só 3 dias a mais de viagem, simples assim. Mas ele escolhe passar. E por que Jesus escolhe passar então, Kennedy, por Samaria? Se ele também sendo um judeu e entendendo tudo isso, por que ele escolhe fazer isso? Porque ele escolheu fazer a vontade do Pai, e não o que era certo ou errado aos olhos do homem. A gente podia parar aqui e orar, o que vocês acham? Falar, pronto Deus, tá bom, chega disso. E deixa eu te falar uma coisa, nem sempre nas nossas vidas nós fazemos o que nós gostamos, nem sempre na nossa vida nós fazemos o que nós queremos, mas uma boa parte da nossa vida nós vamos fazer o que nós escolhemos, sendo ela agradável a nós ou não, agradável aos olhos dos outros ou não. Tem lugares nessa terra que você vai entrar, mas porque você escolheu, e não porque foi uma obrigação. Tem pessoas que você vai visitar, mas porque você escolheu, e não porque foi uma obrigação. Existem caminhos que você vai trilhar e vai querer chegar lá, porque você escolheu, e não porque foi uma obrigação. Porque durante muito tempo a igreja foi ensinada que tudo o que nós temos que fazer é baseado em uma obrigação. Estar no culto, por que você veio no culto? Você é obrigado a vir. Não, porque você escolheu vir. E por que você escolheu vir? Porque você escolheu o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. É simples assim. Eu não vou para o inferno porque eu não venho num culto, mas eu escolho. Eu já ouvi isso tantas vezes que no meu dia a dia, eu já escutei tanta essa pergunta, esse questionamento para mim. Mas Kennedy, você tem que estar todo domingo na igreja? Você tem que estar toda semana na igreja? Aí sabe o que eu respondo? Sim. Aí a pessoa para, mas não é porque alguém me obriga, é porque eu quero. Não é obrigação. Eu sempre gostei de esporte, vocês sabem disso, eu falo, eu disputava campeonato, jogava vôlei. Estou aprendendo aí com o pessoal daí. Rapaz, vocês precisam começar a comprar isso aqui do Alexandre. Isso aqui tá bom, meu. Cheguei mais na correria hoje de novo. É por causa da internet, por causa das coisas, tem um maracujazinho aí e tudo mais. E disputava campeonato. E aí treinava com o pessoal, jogava, só que aí os campeonatos do vôlei e tal, quando que é? De domingo. Vôlei de areia, acontecendo tudo domingo de manhã e tal. E eu falava, pessoal, domingo de manhã, minha agenda está fechada. Se for de sábado eu dou um jeito, se for de sábado eu estico, se for de sábado a gente faz alguma coisa, mas domingo de manhã, a minha agenda está fechada. Pô, Kennedy, mas e o time? Pai, se der para eu chegar e jogar, eu jogo no domingo, depois do culto. Eu termino o culto e saio correndo, até tentar acabar 10 minutinhos antes. Mas se não, só depois que eu chegar. Por obrigação? Não, por escolha. Por escolha. Porque eu escolhi cumprir o plano, o propósito que Deus tem para a minha vida nessa terra. É simples assim, queridos. Agora nota, Jesus podia ter mudado isso, e Ele escolheu não mudar. A primeira vez que eu fui para Santarém, para a conferência lá em Santarém, nós fomos umas 5 vezes, né? Mas a primeira vez, não tinha voo direto, que nem tem hoje, de Campinas para Santarém. Tinha que pegar o voo de São Paulo para Santarém.
precisa falar. Que é isso? Quase 20 anos atrás, amor. Pá, não precisa, foi outro dia. Foi 2 meses atrás. Então a primeira vez que eu fui, aí você está fazendo conta agora com a minha idade, que eu falei ali, em relação ao tempo de governo ali do Carlos Fontes, foi quase 20 anos atrás, que a Bianca tinha acabado de nascer, não é isso? Há quase 20 anos atrás. Para ir de São Paulo, direto para Santarém, naquela época, lá atrás, há quase 20 anos, se eu não me engano, era coisa de 4 mil reais. Quanto que era 20 anos atrás, 4 mil reais? Era muito caro, muito caro, muito caro. E aí não tinha condições. Aí o que nós fizemos? Saímos de São Paulo para Manaus. De Manaus, o pastor Wagner arrumou um pastor amigo que nos recebeu. Dormimos uma noite, pegamos o barco em Manaus, descemos 1 dia e meio de barco até Santarém. Para ficar mais barato. Por que eu estou dizendo isso? A gente só anda mais longe, a gente só alonga a nossa viagem, a gente só demora a nossa viagem, quando a gente não tem dinheiro para pagar, para que ela seja mais rápida. Ou eu estou mentindo? Seja sincero. Pensa aí, se você puder pegar um avião, que dura só 2 horinhas, e dinheiro não é problema para você, você está preocupado, você vai falar assim, não, vou fazer umas 4 conexões, porque eu faço questão de ficar parado em aeroporto, descer, voltar, esperar e tal. Quando a gente não tem dinheiro para pagar, a gente aceita o tempo demorar um pouquinho mais. Jesus, ele podia ter mudado o seu trajeto. Nesse caso é o inverso, né? Ficou mais rápido, direto. Mas ele podia ter mudado. Eu também não quero me contaminar com esse povo. Mas ele fala, não, existe um propósito de Deus para aquele povo, para aquela cidade, e eu vou passar por lá. Eu estou dando esse pano de fundo e trazendo essa introdução para que você tenha esse entendimento melhor. Que tudo isso começou desde o rompimento, desde a separação lá das 12 tribos. Ficou construído então o reino do norte, o reino do sul, um com Samaria, o outro com Jerusalém, foram separados. O reino do norte, infelizmente, pessoas más reis começaram a governar esse povo. Além disso, outros reis invadiram essa terra. Os israelitas que ali estavam, uma parte deles saíram, parte que ficou, devido aos que chegaram, começaram a casar com essas pessoas, tornaram então ali um povo mestiço. Por isso que Samaria era rejeitado pelos judeus, porque eles se tornaram tão mestiços que ficaram confusos até em relação ao seu estilo de adoração. Nós adoramos aonde? Aqui? Nós adoramos lá? Nós adoramos quem? E por final terminaram adorando deuses pagãos. Por isso os judeus olhavam para aquele povo e falavam, eles são cães, são lixos, são desprezíveis. Eles deveriam ter abandonado tudo, mas nunca abandonar o Deus poderoso. E por isso eles criaram essa separação. Alguma semelhança com nós será nos dias de hoje? Alguma semelhança quando eu e você, quando a igreja, olha para alguém que você não concorda por causa dos costumes, dos valores, do jeito, da maneira que veste, da maneira que se tatua, do piercing que tem, do vocabulário que tem, da vida que teve? Alguma semelhança quando eu e você já foi ensinado que não pode, que a tatuagem leva a pessoa para o inferno, que o irmão com boné na igreja jamais ouviria a palavra de Deus, que vir de bermuda que nem o pessoal vem, não pode? Alguma semelhança, queridos? Só muda a maneira que o povo estava, mas hoje muitas vezes nós vivemos assim. Quantas vezes eu já vi um líder da igreja chegar, o irmão está de boné, vai receber a oração, vai lá e tira o boné, para poder receber a oração, como se o boné impedisse de receber a oração. Aí chega aqui no Ricardo, vai orar pelo Ricardo, em vez de orar pelo Ricardo, ele ora pelo Ricardo assim, estende o braço, não, esse braço aqui, irmão, que esse braço está mais pecado que aquele, ora por ele desse jeito. Está forte, hein, querido? Está treinando muito com alguém lá. Por que está orando aqui? Está cheio de tatuagem. Vai para o inferno com a tatuagem toda aí. Onde se viu? Sabe que muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós até entendemos, mas nós nos colocamos nos dias atuais. E aí nós pensamos que nós somos muito diferentes e muitas vezes não. Olhamos o estilo de adoração da pessoa e não concordamos. Olhamos o estilo da roupa, não concordamos. Olhamos o estilo da fala, não concordamos. Infelizmente, muitos pastores não me convidam, não me aceitam na cidade por causa do meu jeito, do meu estilo. E quer saber de uma coisa? Eu sou assim mesmo. Gostou, gostou, não gostou, vou continuar sendo. Eu não estou aqui para agradar pastores, eu estou aqui para agradar a Deus. E tem muita gente que acha ruim com isso. Então, querido, muitas vezes nós erramos da mesma forma.
E vem Jesus e mostra, olha, vocês vão viver com essa separação até quando? Não quer dizer que eles não erraram, passando a adorar deuses pagãos. Não quer dizer que eles não erraram, se permitindo tudo isso. Mas até quando nós vamos viver com essa separação entre os povos? E ele vem e quebra tudo isso. E mostra que todo ser humano tem valor e é importante para Deus. Então eu e você está aqui hoje, querido, nós estamos aqui hoje para escolher, assim como Deus, cumprir o plano e o propósito dele nas nossas vidas, aqui nessa terra. Mas para isso, você vai ter que escolher, ir em lugares que é escolha e não obrigação. E aí, está disposto? Está disposto a abraçar pessoas, porque é uma escolha e não uma obrigação? Ler a Bíblia é uma escolha, não é uma obrigação. Vir aos cultos é uma escolha, não é uma obrigação. Servir, ser um voluntário na casa, não é obrigação, é escolha. Não faltar das reuniões, não é obrigação, é escolha. Entende isso? E a sua vida vai mudar daqui para frente. E aí você vai falar, por que você faz isso? Por que você cede? Por que você se cala? Às vezes você vai escutar perguntas, por que você não fala, tudo tem que falar? Aí você vai falar assim, porque a obrigação diz que eu devo falar, tudo eu devo falar. Mas a escolha diz que eu preciso amar, respeitar, honrar, e por isso eu guardo aquilo que eu deveria falar. É assim, queridos. É assim que eu e você, nós precisamos viver e ter a certeza que a nossa vida, para desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou e pensou para nós, nós não podemos viver por obrigação, mas por escolha. Então eu te convido hoje, no final dessa mensagem, tomar escolhas que te levem para o propósito e para o plano de Deus para a sua vida, mesmo que os outros vão olhar e vão duvidar de você. Lembra que Jesus estava com os discípulos? Lembra? O que será que os discípulos falaram para Jesus? Por Samaria, Jesus, nós vamos passar? Ou você acha que eles não falaram com Jesus? Me diz aí. Na hora que Jesus fala, eis que a mão do pecador está no nosso meio. Um está deitado no colo de Jesus. O outro, mais ousadinho, que é Pedrão, está do lado. Fala, pergunta quem é. Quem é o miserável? Quem é o infeliz? Jesus está lá num monte, numa adoração, numa revelação de Deus, num tempo maravilhoso. Aí esses camaradas do lado falam assim, Jesus, vamos construir uma tenda para nós aqui. Se exploda o resto, vamos ficar só a gente aqui que está bom demais. Esses caras que fazem tudo isso não vão virar para Jesus e falar assim, Jesus, em Samaria, os judeus não podem passar por lá, porque a gente vai fazer isso? Nós vamos botar o pé naquela terra imunda, correndo o risco de se contaminar, Jesus. Logo você, grandioso, reverendo mestre poderoso. Com certeza os discípulos questionaram. E não é à toa que Jesus nesse momento estava sozinho. E Jesus fala, vão procurar comida, crentaiada. E deixa eu aqui que eu tenho que fazer outra coisa. É o que eles foram procurar, comida, bebida, para depois voltar. E aí nesse momento, sozinho, Jesus mostra para mim e para você, que ele está cumprindo o plano de Deus. Veja só, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, também em NVI, Efésios 2, 8 e 10. Efésios 2, 8 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Entenda isso, querido. Nós não somos salvos pelas obras, você já sabe disso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, o que a Bíblia está falando, é por meio da fé que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que nós cremos. Isso é claro para todos nós, mas a Bíblia fala bem assim, mas existe um propósito para isso, que é fazer boas obras. Não adianta você ter fé e praticar más obras. Não adianta você falar, eu tenho fé em Jesus, a minha salvação está em Jesus, eu sou salvo por Ele, mas no dia a dia tu é um capeta. Me fala, faz sentido? Você tem fé em Jesus, mas no trânsito, o diabo reina na sua cabeça. No trânsito você xinga todo mundo, você guarda 9 dedos e mostra um. Como que é você?
O que adianta nós temos fé em Jesus, mas no mercado você não é capaz de dar espaço na fila para um ancião, uma anciã que está na sua frente? O que adianta nós termos fé em Jesus se tudo que nós fazemos é por meio da discórdia, da briga, da guerra, e nunca cedendo nada? A Bíblia fala, olha só, verso 10: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou antes para nós praticarmos. Até as boas obras que eu e você vamos praticar, o próprio Deus já preparou. Então é praticar boa obra, é viver dessa forma, mas tendo uma convicção: a nossa fé está em Jesus. Vamos lá, para trazer um pouquinho mais de base para isso. Tiago 2, 17 e 18. Tiago 2, 17 e 18 também NVI. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Verso 18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só isso, queridos. Eu estou dizendo então que a nossa fé está baseada no que fazemos? Não. Mas o que eu e você, aquilo que nós fazemos, evidencia a fé que temos. Aquilo que eu e você nós fazemos, isso evidencia. Espera aí que soltou o negócio aqui. É por causa do tamanho da orelha. A fé que nós fazemos evidencia. As obras que nós fazemos evidencia a fé que nós temos. Sabe aquela famosa etiquetinha colada no carro, né? Deus é fiel, foi Deus quem me deu. Já viu esses adesivinhos colados no carro, né? Aqui está um servo do Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus, colado na traseira do carro. Aí o carro está passando semáforo vermelho, o carro está entrando em lugares que desagrada a Deus, o carro está fazendo loucura para cima e para baixo. O carro, tá, gente? O carro. Porque afinal de contas nossos carros são automatizados, né, robóticos. Não somos nós que estamos dirigindo. Eles já têm toda essa autonomia, já fazem tudo sozinho. Quando fazem o certo, quando nós estamos dentro dele. Faz o errado quando o robô age por naturalidade lá e tudo mais, né? Os humanoides estão tomando conta aí do mundo, não é? É muito lindo colar essas coisas. Mas eu te pergunto, é melhor colar essas coisas num carro, em parede, para cima e para baixo, ou vivê-las? Então nós fomos chamados para demonstrar a fé que temos, através também das nossas boas obras. E foi o que Jesus estava exatamente fazendo, porque o que nós fazemos evidencia a fé que nós temos. Então as pessoas têm que olhar para mim, para você e falar: ali existe uma pessoa, um homem, uma mulher que é diferente. Por que é diferente? Não conversei ainda, não falei ainda, mas as obras que ele faz, a maneira que essa pessoa vive, evidencia algo diferente. É simples assim, queridos. Então nós temos que tomar cuidado, porque senão no dia a dia, as nossas ações mais envergonham o Evangelho do que agradam, do que trazem felicidade ao Senhor. E nós temos que tomar cuidado e entender que as nossas obras mostram a nossa fé no dia a dia. O Ricardo estava aí, sexta-feira à noite, colocando fonte na fachada da igreja. Queimou de novo, né, Ricardo? Debaixo de chuva. Foi por obrigação? O que vocês acham? Por escolha. Escolheu vir, fazer, saiu dali feliz da vida, colocou foto no grupo, todo mundo lá comentou, brincou e tal. Ricardo, você é o cara mesmo, não sei o quê. Escolha. Por escolha fazer aquilo. Aí alguém passa e olha. Pensa você agora. Alguém passa e olha, o irmão trabalhando, quase de noitinha, no telhado da igreja, mexendo. Alguém passa e olha e fala: esses crentes são tudo tonto, tudo dominado pelo pastor. Olha a prisão que o pastor causa nessas pessoas. Sim ou não? Sim. Porque não vivem aquilo e não entendem, porque são acostumados e ensinados a um evangelho do medo, da prisão, do domínio. E você está aqui, querido, aprendendo domingo após domingo a viver um evangelho de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não para a prisão. Então nós vivemos em liberdade, nós fazemos porque escolhemos. Quer servir, querido? É uma escolha sua. Estamos precisando? Estamos, bastante. É uma escolha sua. Não quero. Você continua sendo bem-vindo do mesmo jeito. Mas é uma escolha, e eu te convido a escolher fazer algo mais e entender melhor que o Senhor tem coisas maiores. Vamos voltar aqui ao diálogo entre a mulher e Jesus.
O que essa mulher estava fazendo? Quem lembra? Ela foi cumprir uma função. Qual era a função? Buscar água. Qual horário a mulher foi buscar água no poço? De novo, meio-dia. Quem aqui já trabalhou e morou em roça? A idade vai denunciar. Não adianta, levanta a mão. A idade denuncia. Isso, beleza? Eu te pergunto, você que já trabalhou em roça. A Tati já morou em roça. Eu e a Bianca falamos para ela assim, mas não morou mesmo. Morou, tem foto, tem comprova. Mas ela não morou. Não morou. Ela fica brava comigo com a Bianca descalço em casa e fala que morou em roça. Deixa eu botar meu pé no chão que a hora que eu quero, mulher. Daqui a pouco vai botar um chinelinho no pezinho da cachorrinha de casa, porque não pode ficar pisando no negócio. Eu falei, não morou em roça. Mas quem morou em roça mesmo, trabalhou mesmo, me diz uma coisa. Qual é o melhor horário para pegar água num poço? Porque brota mais água? Por quê? Meu Deus, como vocês têm revelação, gente. Eita povo crente demais. O trabalho é pesado. Não é aqui, ó, pega um balde d'água, você vai na torneira mais perto. Aquela não saiu água, você vai na torneira mais longe. Não tem água aqui, você vai na torneira do vizinho. Certo? O poço é distante. Não era um poço que nem hoje. Você vai nos sítios aqui no Brasil, em lugares aqui no Brasil que tem poço, cada um abre o seu poço. Na sua própria terra, 1.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, o cara vai daqui ali, tem 2 poços. Era um poço comunitário, afastado, onde todos iam buscar, e esse todos, tá, não vou brincar com essa brincadeira agora não, para você não ficar chateado comigo, é que esse todos aqui agora, caberia o todas, né? Porque essa era uma função das mulheres, naquela época. Olha como nós homens naquela época eram gentis. Quem que buscava água? Mulher. É a mulher que tinha que botar o balde de água na cabeça, que nem era lá na Bahia, né? Pai, mãe, né? A trouxinha enrolada. Estava aqui, equilibrava bonitinho, ó. Não cai nem uma gota. Nos lombos, é as mulheres que buscavam água. Aí você imagina que a mulher vai fazer isso meio-dia. Eu e você, nós temos que ler isso. E reler. E falar, Senhor, por quê? Se no natural, ninguém busca água meio-dia, busca água logo pela manhã, ou busca água no finalzinho da tarde, porque o período de sol que castiga, que machuca, já sumiu, já está mais fraco, e você busca água logo pela manhã, porque você busca água uma vez, ao longo do dia consome aquela água, logo pela manhã pega água para usar ao longo do dia. Então nós temos que pensar, por que essa mulher estava buscando água meio-dia? Meus queridos, muitas vezes a gente não percebe os princípios, as verdades da Bíblia. Isso que eu vou te falar aqui não está escrito, tá bom? Mas é porque na conversa dela com Jesus mostra algumas particularidades do que nós lemos aqui. E uma das particularidades que mostra é que essa mulher, as boas obras que ela praticou não eram tão boas assim. Precisavam ser escondidas. Era melhor não falar sobre as suas obras, porque as suas boas obras te envergonhavam. O que a Bíblia fala dessa mulher? Qual foi uma característica que ela teve? Não só buscando água, qual foi uma outra coisa que foi revelada sobre ela? Mulheres agora, sejam sinceras, sem essa frescura de hoje, mulher, homem, esse negócio, ai meu Deus, seja sincero, é normal ter 5 maridos para você? Não é. Pode ter alguém no nosso meio que é casado a 5ª vez? Pode. É pecado isso, pastor? Eu não estou aqui para botar pecado em ninguém. É melhor que você viva com alguém feliz do que viver o resto da vida sozinho. A minha sogra, como eu falei aqui, está no 3º. Está quase lá. Então, não estou aqui para dizer que isso é certo ou errado, mas uma coisa é, a pessoa sabe, eu já passei do limite. Porque você casar com um e separar é uma coisa. Casar com 2 e separar, você vai falar assim, esse ele foi ruim, esse eu fui ruim, eu vou casar o 3º para ver quem que é ruim de verdade, né? Mas casar 5 vezes e errar 5 vezes, será que é só os maridos que são ruins para ela? Será que ela não cometia nada de errado? Será que ela não falhava no relacionamento? Ou você acha que o casamento daquela época é diferente do nosso?
Homem naquela época e mulher naquela época era diferente do que nós somos hoje. Gente é gente, é igual. Nós temos nossos problemas, nossas divergências. Mas era o 5º marido dela. E versículo 17 e 18 fala isso. Jesus fala, olha, vai chamar o seu marido e volta. E ela fala, não tenho marido. E Jesus fala, falou corretamente. Você já teve 5. E o que você tem agora, nem marido é. Ou seja, é o 6º. Correto? Então você falou corretamente quando você falou que não tem marido. Era exatamente talvez por isso, queridos, que o horário dela era meio-dia. Sabe por quê? Porque meio-dia não tem mais nenhuma mulher buscando água. Meio-dia ela não ia sofrer pressão social das mulheres à sua volta. Olha lá é desquitado, é isso? Eu não sei como é que fala, separada, divorciada. Olha a mulher divorciada lá pela 5ª vez. E mais, nem te conto, amiga. Casou 5, separou 5. Agora está fornicando com o 6º que nem está casado ainda. Olha os crentes de hoje, as línguas sujas. Gente é gente, em qualquer lugar no mundo, Então talvez ela ia esse horário porque ela não queria exatamente esse tipo de pressão na cabeça dela, de cobrança na cabeça dela, de condenação. Então ela estava lá sozinha, preferia ir num horário onde não tinha grupos, porque era arriscado ir sozinha. Ela preferia correr o risco, ela preferia tomar sol no couro da cabeça, mas não ter que conversar com ninguém, porque as suas obras eram más, porque a sua vida, infelizmente, era vergonhosa, principalmente para aquele tempo. E vem Jesus agora, e mais uma vez, queridos, quebra tudo isso. E vem Jesus agora mais uma vez e fala bem assim, me dá água para beber. E a Bíblia diz que ela assusta com isso. Por que ela assusta? Porque ela fala, você como judeu pede água para mim, samaritana, para beber. Primeiro, você não devia nem estar aqui. Segundo, você não devia nem falar comigo. E terceiro, como que você vai pegar da água do meu cântaro? Deixa eu te falar, sabe por quê? Tudo isso? Porque para ela, lembra que os judeus olhavam os samaritanos como cães? Para ela era assim, se você tocar em algo que é meu, você fica impuro. Ela foi ensinada daquele jeito, a se reprimir tanto, a se condenar tanto, a se diminuir tanto, que para ela dar algo a Jesus, não era oferecer algo de bom, era contaminar Jesus, de tamanha imundícia que ela vivia. Sabe, queridos, eu e você, nós temos os nossos cachorrinhos em casa. Uma boa parte nós temos, uma boa parte tem seus cachorrinhos em casa. Tem uns que chamam até papai. Eu vi. Aí nós gostamos, sim ou não? Gostamos. Amamos, sim ou não? Pastor, é pecado amar um cachorro? Não, querido, pecado é se odiar, você ama também. Você quer o bem, sim ou não? Quer o seu bem. E os cachorrinhos amam, gostam demais dos seus donos, porque eles ficam doidos na hora que a gente está comendo, para ver se cai algumas coisas da mesa. E é bíblico, né? Até os cães comem das migalhas que caem dos seus donos, não é isso? Lá em casa é princípio isso, para mim e para a Bianca. É bíblica, é Bíblia, e se é Bíblia é princípio. A gente está comendo, de vez em quando um ovinho voa, porque ela se alega com as migalhas que caem da mesa, depois ela começa a cozinha dela. E detalhe, ela fica ainda mais feliz se sobrar resto dos seus donos, para que eles comam. É verdade ou não é? Esses são os cães, que nós amamos, que nós queremos o bem, que nós pegamos até aquelas coisinhas fedidas do chão. Não pode falar o nome da igreja, né? Todo mundo faz, mas se o pastor falar é um absurdo. Então tá bom, coliformes fecais. Mais conhecido como? Cocô, isso. Aquilo que todo mundo faz, mas eu não posso falar porque aí eu sou errado, é um absurdo falar isso. Tá bom, você até cata aquilo, porque você ama aquele bichinho, limpa. Tem gente que fala, mas também, né, pai, não ficou nem um banheirinho para você fazer, fez aí mesmo. Não sei quem foi, eu vi. Nós falamos com os animais como se eles estivessem falando com a gente, respondendo do animal para nós o que nós gostaríamos de ouvir. Esse negócio está muito complexo.
Por que eu estou fazendo tudo isso? De novo, construindo entendimento para você. Eu estou brincando bastante, mas construindo entendimento. Eu te pergunto agora, esse animalzinho que você ama e faz tudo isso, ele come da comida que cai da mesa, do resto dos nossos pratos. Eu te pergunto, algum dia você já comeu da sobra da comida deles? Ou bebeu da água que eles deixam? Por que não, se você ama e gosta tanto? Porque querendo ou não, nós olhamos para aquele serzinho que nós amamos, e ainda dentro de nós existe, é um ser desprezível. Tem bactérias, tem sujeira. Eu pego o seu cocôzinho, mas eu não posso tomar a aguinha que você bebeu. Estou instituindo alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, querido. Não coma ração, não coma sol, não vai chubar o ossinho do seu cachorro. Deixa lá como está. Eu só estou te mostrando o que é considerar um cão para mim e para você. É isso, para que você entenda. Senão você lê a Bíblia e fala, olha, os judeus consideravam os samaritanos como cães. E talvez você não entenda o que é considerar como cão. Eu só estou refrescando a sua memória para você entender que eu e você consideramos cães como cães. E nós sequer bebemos a água, mexemos nas coisas. Então nós entendemos, é nojento? Sim. É sujo? Sim. Merece amor e carinho? Sim. Mas até um certo ponto. E vem Jesus agora e fala para essa mulher, me dá água. E ela fala, água? Fala comigo, que é água do meu cântaro, e beber do recipiente que eu bebo. Quem é você? Você está louco? Uau, obrigado, viu? Você é um pastor da igreja preta, das paredes pretas, que diz, uau, me ajuda aí, irmão. Se você é mais tradicional, fala, glória a Deus. Se você é mais o reteté lá, você fala, fala a Deus. Se você é meio termo para lá e para cá, fala amém. Significa assim seja. Se você é como a Aline, que viveu, morou, foi educado nos Estados Unidos, fala, come on, preach for chair. Mas pelo amor de Deus, reage ao que eu estou falando. A isso. Eu falei todas as línguas dos crentes agora, né? Alcancei todo mundo aí. E o que não respondeu nada é a língua do que não responde nada mesmo. Está tudo certo. Então, queridos, olhar para ela assim que ela se enxergava. Jesus, que eu não sei quem é você ainda até o momento, você não deveria falar comigo, você não deveria estar aqui, e você não pode tocar em nada que é meu. Querido Jesus, Ele traz um princípio para nós, e Ele quebra tantas coisas que muitas vezes foi construído em nossos corações, porque tem muita gente que não se aproxima de Jesus, não ora, não caminha com Jesus, não se entrega para Jesus, sabe por quê? Por medo do que ele faz, ele viveu, ele pecou, ele errou. Quando você permite que Jesus toque em sua vida, não é ele que fica impuro por causa da sua impureza, é você que fica limpo. Quando você permite que Jesus toque em sua vida, não é ele que fica doente por causa da sua doença, é você que fica curado. Quando você permite que Jesus toque em sua vida, não é ele que fica viciado por causa dos seus vícios pornográficos, químicos, alcoólicos, não, é você que fica liberto. Quando Jesus toca em sua vida, não é você que entrega algo para Ele, perde algo para Ele, é você que recebe tudo do que Ele tem. É isso que Jesus está falando para aquela mulher, olha, eu não vou pegar e receber nada do que você tem, a sua atitude vai fazer você receber tudo o que tem de mim, para você, uma fonte de água viva a jorrar por toda a eternidade. Mas muitas vezes que nós estamos nessa vida, presos, apáticos, religiosos, amedrontados, talvez casado 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, dá errado isso, dá errado aquilo, nada mais dá certo para mim, rejeitado, abandonado, abandonada, e Jesus está mostrando, olha, eu te enxergo, eu te vejo. Ele poderia ter ido num horário que tinha 10, 12 mulheres pegando água. Me diz hoje, meninos e meninas, principalmente as meninas da mídia, me ajuda aí. Me ajuda agora, me ajuda a pecar junto com vocês. Por que vocês falam assim para mim? Pastor, a gente tem que divulgar
Esse videozinho da igreja, me diz aí que a senhora está estudando isso. Tá? Por que a gente tem que divulgar esse videozinho da igreja tal horário? Por que vocês falam isso para mim? Por quê? Bora lá, sejam corajosos. Engajamento. O que é engajamento para aquele pessoal que pegou água no poço entender? A hora que a maioria vai ver e a gente vai ter valor de verdade, porque a gente quer ser visto. Eita, coisa linda, né? É verdade. Jesus podia ter ido no horário que a mulherada estava toda lá pegando água. Tudo as religiosas lá pegando água. Tudo vivendo certinho. E ele faz justo na hora que a esquecida, a abandonada, a pecadora, a gente não pode esquecer que ela era pecadora, rejeitada, mas pecadora, tinha culpa sim, mas ele faz questão de ir na hora que aquela que menos merecia estava lá. Por que, Kennedy? Por que Deus faz isso? Porque Ele quebra comigo e com você e com esse sistema religioso que a gente vive, de que nós temos que ser os perfeitos, os semideuses, os anjinhos com auréola, para poder servir a Deus e fazer alguma coisa. Não, nós podemos fazer já, desde que você responda ao pedido de Jesus para você. E qual é o pedido de Jesus? Ele pediu lá, me dá água. Hoje Ele pede, me dá o teu coração. E qual é a resposta quando Ele te pede? Porque quando nós oramos para Deus, e Deus fala, toma filho, isso, eu te dou aquilo, eu te dou, nós somos aptos e preparados para receber o que Deus nos dá. Mas e quando Ele te pede? Qual é a sua resposta? Eu não estou pronto, Senhor. Preciso estudar teologia. Preciso fazer teologia. Como que eu vou falar do Evangelho para alguém se eu não estudar teologia? Como que eu vou evangelizar alguém se eu não fizer 5 anos, 4 anos, 2 anos de seminário? Como que eu vou expressar Jesus para alguém se eu nunca nem preguei na igreja? Como que eu vou convidar alguém para assistir um culto se eu sequer memorizo um versículo? Tudo isso que eu estou te falando não é pecado, são desculpas. Enquanto Jesus só quer o seu coração, falando, me dá o que você tem. Pegando água com o seu cântaro, me dá o que você tem. E o que você tem, eu vou usar para transformar não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Foi exatamente o que essa mulher viveu. Por que Jesus vai até ela? Porque ela era uma fonte de atração para aquela cidade. Porque ela era perfeita? Não, porque ela era podre. É duro falar isso, né? Mas porque ela era podre, rejeitada. Talvez você está vivendo a sua vida até hoje, e você sabe dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, daquilo que você não deveria ter feito e fez, do quanto você já mentiu, do quanto você já enganou, do quanto você já roubou, do quanto você já adulterou, enfim, tanta coisa ruim que eu e você possa ter feito nessa vida. E Jesus está falando para você hoje, me dá água, me dá o seu coração, porque eu ainda não acabei o que eu comecei na sua vida. Tem algo mais. Você só precisa querer. Você só precisa entender que não é obrigação, mulher, nem sei o seu nome, não é obrigação, é escolha. Escolhe me dar ou não? Não é obrigação. A obrigação você já está vivendo aí, ó, vindo meio-dia, porque você está obrigada a se esconder, obrigada a viver essa vida isolada, mas escolhe, me dá água, porque se você der, eu tenho algo para te oferecer. Sabe que Jesus chama, não só a mim, mas a todos nós, a tomarmos uma atitude diferente. Eu queria chamar os ministros aqui para louvor, e nós já estamos encerrando, mas para trazer base para você, verso 39, João capítulo 4, versículo 39. Lembra disso, não é obrigação, é escolha. E todas as vezes que Jesus toca em você, Ele não fica com nada que é seu, é você que fica com tudo que é dele. Aquela mulher rompeu aquela multidão. Naquele caso, ela toca, em Jesus, mas a expressão é a mesma, de ser tocado no íntimo por Ele.
aquela mulher não fez que Jesus saísse dali sangrando. Muito pelo contrário, ela saiu curada. Jesus, quando tocou nas pessoas, Ele não carregou as enfermidades das pessoas. Ele não ficou cego, Ele não ficou aleijado, Ele não ficou desesperado de sede, porque Ele transformou água em vinho. Tudo que Ele tocou, Ele deu de si para as pessoas. Todas as vezes que você deixa Jesus te tocar, você carrega dele para você, e não de você para Ele. Então, querido, é menos de nós, mais dele. Menos do que nós temos. O que nós temos para dar, Senhor? A gente não tem nada, só o nosso coração. Senhor, o que nós temos é um coração, e às vezes um coração, como diz a Tati, peludo, triste, ruim. Mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode edificar, o Senhor pode fazer diferente. E olha só o que a Bíblia diz. Olha o segredo de tudo que eu falei, tudo que aconteceu, tudo que Jesus permitiu, por causa dessa resposta e desse segredo. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Jesus. Por causa da grande obra que Jesus fez. Por causa do poder que Jesus saiu fazendo e tocando e realizando. Ele saiu visitando todos os postos ali, fazendo de tudo. Foi? Ele creu por quê, queridos? Por causa do seguinte testemunho daquela mulher. E qual foi o testemunho daquela mulher? Gente, eu encontrei com um homem, eu não sei quem é, mas ele disse tudo o que eu tenho feito. Por que ela ia meio-dia? Porque ela tinha vergonha de ter casado 5 vezes, de estar com um 6º homem que ela não conhecia e não sabia que está com um 6º homem e não ser casado, porque ela tinha vergonha da sua história, do seu passado. Mas ela tem um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus dela agora faz ela voltar para a cidade e testemunhar para várias pessoas, dizendo: olha, encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho feito. E você acha que ela só falou assim? Ou ela chegou para as pessoas e falaram bem assim: e o que você tem feito, mulher, de tão terrível? Você acha que ela teve vergonha de falar? Sabe de uma coisa? Já casei 5 vezes. Com o primeiro casamento foi assim, o segundo foi assim, o terceiro foi até mais ou menos, mas no final eu acabei fazendo isso. O quarto, então o quinto, olha, sabe de uma coisa? Agora eu estou com um homem que nem casado sou. Está terrível também, acho que não vai dar certo, eu estou perdido. Mas esse homem me encontrou e não me condenou por nada disso. Muito pelo contrário, ele é um judeu. Falou comigo, bebeu da minha água e não saiu contaminado, não saiu perdido como todas as vezes foi falado. Muito pelo contrário, me encheu de amor, de esperança e de fé. E isso fez, esse testemunho, com que muitas e muitas pessoas fossem alcançadas. Agora eu te pergunto, e você? Já teve um encontro com Jesus? Já foi tocado por Ele? Carrega algo dele dentro de você? E você está com vergonha do que as pessoas vão falar de você na rua? Porque o seu casamento já não deu certo uma vez? Porque a empresa que você começou já quebrou 1, 2 ou 5 vezes? Porque você começou um trabalho, não deu certo, teve que voltar 1, 2, 10 passos, uma caminhada inteira atrás para voltar a progredir novamente? E você tem vergonha? Vergonha da sua história, vergonha de quem você foi, vergonha dos pecados que você cometeu? Muitos aqui sabem do testemunho da pastora Tati, da vida que ela viveu, daquilo que ela sofreu quando criança dentro de casa. E hoje ela tem coragem diante de púlpito falar: olha, eu vivi isso aconteceu dentro da minha casa, mas eu não usei isso como vitimismo. Deus me curou, me libertou e hoje usa isso para salvar dezenas de mulheres, que vocês não fazem ideia, que procuram ela no secreto, no escondido, para abençoar e ajudar. Sabe, querido, você vai ter vergonha da sua vida até quando? Porque as pessoas vão falar mal de você, sim. As pessoas vão falar mal do Carlos Fontes, sim, vão por quê? Porque quem nessa vida não fala mal de político, de jogador de futebol, ou de técnico de futebol, e de pastor? Não! Vocês escutaram isso aqui? O Gustavo riu, gente. Essa foi boa.
político, técnico de futebol e pastor vão falar mal mesmo. E aí, você vai ter medo até quando? Vão falar de mim, vão falar mal de você sempre. E por isso você vai continuar com essa vida parada? Ou você vai se colocar de pé e falar, não, o Senhor tocou e encontrou a minha vida. E eu dei uma resposta para Ele. Chega de viver uma vida miserável. Se tiver que começar, eu começo de novo. Mulheres, se vocês tiverem que começar, eu não estou falando para ninguém separar dos seus maridos, hein? Pelo amor de Deus, já dá um, né? Gruda nela aí. A senhora também. Faz a aliança brilhar aí. Não estou falando para ninguém separar dos seus maridos. Mas se tiver que começar, mulher, começa de novo. Levanta a sua cabeça, começa a sua vida de novo, estrutura de novo. Vamos lá, bola para cima. Maridos, se vocês precisarem começar, recomeça a sua vida. Talvez sua vida não seja boa financeiramente hoje, como era antes. Recomeça a sua vida. Começa do zero de novo. Começa trabalhando, começa servindo de novo. Logo, logo você vai ter o seu negócio novamente. Mas não para. Você um dia já pregou, um dia já cantou, um dia já tocou, um dia já serviu, um dia já dançou, um dia já fez teatro. As meninas da igreja aqui faziam tanta coisa. Mas parou, por quê? Começa de novo. Deus tem um chamado para você. Deus já te usou, Ele quer continuar te usando. Pelo amor de Deus, não para. Nós não precisamos de um púlpito para pregar a palavra de Deus. Tira isso da sua mente. Eu só vou ser útil na igreja se eu estiver atrás de um púlpito. Tira isso. A cada dia que passa a gente vai arrancando esse negócio. Aqui um dia nem isso mais a gente vai ter. Para quebrar essa estrutura de que tem que ter um microfone, tem que ter um púlpito, tem que ser chamado de pastor. Não. Deixa Deus te usar como Ele quer. Como uma mulher samaritana, pecadora, rejeitada, desmerecida por todos, mas que passou a carregar nela unção, porque esteve face a face com Jesus. Sabe qual seria o tema dessa mensagem hoje? Ia ficar muito estranho. Então por isso que eu coloquei, não é obrigação, é escolha. Mas o tema seria o encontro com o sétimo marido. A restauração com o sétimo marido. Porque foi isso que essa mulher encontrou. Tinha um vazio dentro do peito. E o que ela procurava nesse vazio dentro dela? Um relacionamento. O primeiro, o segundo, o quinto, o sexto. Porque é isso que eu e você nós procuramos. Temos um vazio. E muitas vezes nós procuramos o vazio no trabalho, nos estudos, na correria do dia a dia, às vezes no excesso de lazer, às vezes no excesso de cuidar de nós mesmos, enfim, tantas coisas, porque existe um vazio, até que encontra o sétimo homem. E quando encontrou o sétimo homem, a vida dela foi transformada. Agora ela carrega algo que nunca mais vai faltar, nunca mais vai depender. E é por isso que Jesus fala, se você conhecesse quem está te pedindo, você pediria e você receberia água para jorrar para o resto da sua vida. Amém? Fica de pé. Eu espero que essa mensagem possa ter tocado o seu coração e que você se levante, um homem, uma mulher, um vencedor, uma vencedora. Enquanto os ministros estão aqui cantando, tocando, eu te convido a você fazer a sua oração com Jesus. Essa mulher teve o tempo dela com Jesus, e você tem a oportunidade de ser o seu momento com Jesus. Fala para Ele qual é o vazio do seu coração. E não é porque a passagem aqui foi uma mulher que nós homens não temos, viu? Nós homens, nós temos. Eu e você, somente nós, que somos fechados, orgulhosos, tem medo de falar o que a gente sente, parece que mostrar as nossas fraquezas é sinal de derrota. Muitas vezes eu e você como homem carregamos muito mais sentimento do que as mulheres, porque elas ao menos têm mais facilidade de falar entre elas. Então você está aqui, fala para Jesus. Jesus está aí sentadinho, como estava com ela lá, só esperando ouvi-la. E hoje Ele está aqui só esperando ouvir você. Mas seja como ela, sincero. Jesus talvez está te pedindo algo hoje, como Ele pediu para aquela mulher, vai chamar o seu marido e volta. Ela podia ter ido buscar o marido e voltar, mas ela fala, não tenho marido. Não tenho marido. Ela não fala que tinha um cesto, ela fala, não tenho marido. E é Jesus que fala, eu sei, você teve 5 e esse agora não é marido. Você falou corretamente, você falou a verdade. O que Jesus quer de mim e de você, querido, não é uma oração linda e maravilhosa, perfeita, que os ouvidos à nossa volta falam, oh, que lindo a oração de vocês. Não, o que Jesus quer de mim e de você é a verdade das suas palavras.
Seja verdadeiro com Jesus aí agora, enquanto eles cantam, tocam, e logo mais nós oramos para encerrar. Faça isso, em nome de Jesus. Vamos lá?